Ele lidera uma startup avaliada em 30 milhões, a Sofia, uma das grandes promessas em tecnologia na área de saúde do Brasil. Hoje, o Mesa de Negócios tem a honra de receber aqui, na Feira do Empreendedor Sebrae, o cofundador da Sofia, Thiago Andrade. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Thiago. É um prazer, uma honra te receber aqui. A gente veio estudando, analisando um pouco sobre a plataforma, a gente ficou muito impressionado, inclusive a gente já falou sobre essa plataforma para algumas pessoas aqui na própria feira, né? E a gente quer saber um pouquinho como que começou, né, essa ideia, como surgiu essa ideia da Sofia, né? Eu sei que ela veio com outro nome inicialmente, mas como que surgiu essa ideia tão fantástica dessa plataforma, que você vai falar um pouco sobre ela hoje para os nossos telespectadores, né, nossos ouvintes, sobre como que surgiu essa ideia. Legal, obrigado pelo convite. Sempre fico muito feliz com a oportunidade de poder falar no final do dia de empreendedorismo, né, que eu acho que é o que move muita gente aqui. Sobre a Sofia, antigamente a gente chamava inclusive de plantão ativo, né, exatamente a questão do nome, que daqui a pouco a gente aborda um pouco melhor, mas o plantão ativo lá atrás surgiu para resolver um problema dentro da área da saúde, especificamente para aqueles profissionais da saúde que trabalham em regime de plantão. A gente conhece mais os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão lá na frente, mas a gente tem uma gama de profissionais que trabalham em regime de plantão e lá atrás a gente não tinha uma formalização das escalas desses profissionais. E o plantão ativo lá atrás surgiu tentando solucionar essa gestão dessas escalas e trazer um pouco mais de formalização e uma ideia também de simplicidade para a gestão de escalas desses profissionais. Em resumo, sobre a Sofia, nesse primeiro momento, ela surgiu tentando resolver essa dor muito pontual, mas aí depois a gente foi percebendo outras dores da área da saúde e aí foi por esses motivos que a gente lançou outras funcionalidades mais específicas que depois a gente pode também abordar um pouco mais sobre isso. E eis a questão, como a gente estava comentando, Sofia, por que Sofia? Sofia, porque quando a gente foi lançar uma funcionalidade que está lá na plataforma, que é uma rede social, que a gente chama ela de uma rede social da saúde, que no final do dia é uma comunidade dos profissionais da saúde, a gente entendeu que plantão ativo não era o nome o que melhor falava sobre aquela funcionalidade. E aí, na busca pelo nome, a gente encontrou Sofia, porque a ideia da Sofia é a troca de conhecimento, ela significa sabedoria, né? Se a gente fosse falar do significado próprio do nome. E aí a gente fez inclusive um storytelling em cima disso para a gente mesmo, que seria buscar a troca de conhecimento entre os profissionais da saúde ali, naquele momento, na rede social da saúde, dessa funcionalidade específica que naquele momento nascia na plataforma. Que maravilha, fantástico, né? Fantástico. Você falou dessas dores, né, Thiago? Quando você tem um sócio, né, que é o Jairo. Isso. O Jairo é médico. Isso. E você é advogado, não é isso? Então, como que começou a identificar essas dores? Né? Vocês identificaram essas dores, disseram, não, os médicos estão precisando disso, desse produto, né? E aí saiu com essa ideia, e depois que deu certo, a gente quer saber essa evolução, né? Como que vocês começaram a pensar em escalar esse produto também? E é muito bacana a gente falar disso, porque o Jário, como você disse, o Jário, que é um dos fundadores, na verdade, o Plantão Ativo, o Jário é o fundador do Plantão Ativo, eu vim depois, ele é médico e ele vivenciou essa dor na pele, que é a parte exatamente das escalas dos plantões. E lá, final de 2016, início de 2017, vivenciando essa dor, ele buscou solucionar. E aí ele pensou em como solucionar e foi de onde surgiu lá atrás o Plantão Ativo, através de uma plataforma para isso. Ou seja, a gente consegue ver um empreendedor que vivia uma dor e buscou solucionar aquela dor através ali de uma solução que ele mesmo visualizou naquele momento. Então, basicamente, a vivência do Jairo nessa área, por ser médico, ter vivenciado essa dor, foi muito importante para a plataforma, não só para essa funcionalidade, mas para todas as outras, porque até uma questão de captura daquilo que ele vivia, né, das dores que ele vivenciava diariamente.
E é interessante porque é uma plataforma muito ampla, como você estava falando, né? Eu achei legal, quando eu estava lendo antes da gente fazer essa entrevista, a Carla, né, até comentou comigo também, sobre a questão das oportunidades de vagas de trabalho também dentro da plataforma. Não só ajudar nessa logística de relatórios, de plantão, mas também ter toda essa questão da oportunidade mesmo para quem está buscando uma nova oportunidade. Além disso, vocês também lançaram recentemente o Sofia Bank, né, que justamente essa vantagem em relação ao plantão, que vocês, né, já adiantam esse valor, visando que o médico iria receber até 60 dias esse valor, né, normalmente. Explica um pouco para a gente dessa novidade do Sofia Bank dentro da plataforma. Legal. Sofia Bank, ele nasceu olhando para uma das dores do profissional da saúde que trabalha em regime de plantão, que é o recebimento dos seus valores. Geralmente, o profissional depende muito de cada unidade de saúde, mas geralmente o profissional ele dá os seus plantões hoje para receber daqui a 40, 45 dias, 60 dias, a depender da unidade de saúde. Então, vendo aquilo e vendo que a gente poderia solucionar de alguma maneira essa dor específica relacionada à parte financeira, a gente buscou criar essa solução, dentre várias outras soluções financeiras que o Sofia Bank busca atender, mas essa mais pontualmente, que é a antecipação dos valores de plantão desses profissionais que estão dando plantão e só iriam receber daqui a algum tempo. Então, a ideia é facilitar o recebimento desses valores de uma maneira muito simples, tudo dentro da plataforma. Eu diria que em alguns poucos cliques esse profissional consegue fazer a antecipação dos seus valores dos plantões. Muito que bacana. Maravilha. Super Incrível. interessante. Eu achei incrível essa parte da novidade de vocês do Sofia Bank. Achei muito legal. Bacana. E assim, Thiago, a gente vê que foi um trabalho que deu certo. É uma tecnologia que deu certo e vai se renovando e inovando. Então, são 160 mil usuários já em todo o Brasil, como você falou pra gente, né? Mais de 2.000 unidades de saúde. Como é esse impacto, Thiago, dessa plataforma na vida dos médicos, nas instituições de saúde, tanto públicas como privadas, que vocês estão nas duas redes, não é isso? Como é esse impacto? Vocês têm noção desse grande impacto? Porque é uma rede imensa já. Isso, é legal, inclusive, eventos, né, como eventos do Ceará Tech Summit, Feira do Empreendedor, porque é a oportunidade que a gente tem, muitas vezes, até de sentir exatamente esse impacto. A gente estava ontem ali e uma médica que utiliza a Sofia chegou lá no estande da Sofia para falar sobre isso. E muitas vezes a gente não consegue exatamente sentir esse impacto, e só em situações como essa, no presencial, que a gente acaba vendo que, de fato, a Sofia está solucionando algumas dores, mas, de fato, a Sofia está em todo o Brasil, a gente tem usuários em todo o Brasil, como você bem falou, aí são mais de 160 mil usuários cadastrados na plataforma e que utiliza diariamente. E o mais engraçado, ou um dado bem importante, né? A cada 45 segundos existe uma troca de plantão na plataforma. A gente tem ali mais de 5 mil acessos diários na plataforma. E esses números são muito importantes porque só com eles a gente consegue, de fato, metrificar esse impacto. Porque sem eles a gente não tem uma real noção do que está acontecendo. A gente entrega a solução, ela vai ser utilizada, mas através dos números aqui, de fato, a gente consegue mensurar o impacto que a Sofia está causando. Falando de impacto, tem alguma história, um caso real que você lembre que ficou marcado para vocês? Algo que realmente a plataforma marcou ali aquele profissional, que vocês receberam relatos desse feedback? Ou até mesmo a instituição de saúde, né? A instituição, uma mudança. não só o profissional, mas a instituição também, Isso. né? Eu posso dizer pontualmente dois momentos aí. Um foi esse que a gente vivenciou ontem, inclusive, que para mim foi muito importante. E a pessoa falou da unidade de saúde em si, falou que mudou completamente lá a gestão de escalas. E outro, que é um caso público, que não tem problema mencionar, foi exatamente que aconteceu no SAMU Ceará. Eles estavam precisando de um médico para acompanhar uma transferência de um paciente e não conseguia de jeito algum. E aí o chefe de equipe lançou lá na plataforma, na Sofia, na aba de vagas, né, que a gente falou há pouco, e, salvo engano, em 3 minutos ele conseguiu lá o profissional e pegou o profissional para fazer aquele trabalho. Então, assim, para a gente isso é muito valioso, porque de uma maneira muito rápida a gente consegue
resolver uma dor. E uma dor que ela vai para além ali do trabalho do profissional, porque no final do dia, e na ponta, tem um paciente, tem uma vida ali que precisa ser atendida. Né? De fato, salvam vidas, né? Com certeza. Com certeza. Esse foi um caso bem legal que a gente sempre gosta de contar, porque foi muito importante para a gente. E, Thiago, como foi? Agora a gente vai falar um pouquinho de investimento. Como foi esse processo de captação, né? Dessa busca por investidores? Porque a gente sabe que o startup ela tem uma busca inicial, que apesar de ter uma ideia fantástica, não é fácil de venda. A gente precisa de um pitch de venda, a gente precisa de colocar essa ideia em prática, né? Tirar ela do papel. Pessoas que realmente acreditem na startup e vai lá e investe. Como foi esse processo até vocês chegarem um valuation, gente, de 30 milhões, né? É um grande valuation para uma startup. Então, deve ter sido um processo, uma caminhada longa. E eu queria que você falasse, não só para quem está nos escutando, mas para quem tem uma startup ou tem vontade de montar uma startup. São muitos processos, né? A gente tem muita parte, conhecimento técnico por trás de uma startup. Como foi esse processo inicial até chegar a esse valuation de 30 milhões? Legal, esse é um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, porque de fato envolve ali toda uma preparação para você ir para uma rodada de investimento. Né? A startup ela tem que buscar se preparar para enfrentar a sua primeira rodada de investimento. Né? No nosso caso foi a nossa primeira rodada de investimento, que foi muito expressiva para ser uma primeira rodada de investimento. Né? Mas basicamente o que a gente poderia falar é que a gente passou mais de um ano conversando com os investidores e tentando ali encontrar maneiras e ver o que fazia sentido para ambos os lados. E depois de toda uma preparação da parte jurídica, contratual e uma série de outras coisas da startup, a gente conseguiu realizar essa rodada de investimento. Mas eu diria que o mais importante de uma rodada de investimento é exatamente essa prévia, né? A preparação da startup em si. E a busca por essas pessoas, a gente sempre tinha muito certo na cabeça que não queria fundo de investimento, que é uma das possibilidades, dentre várias possibilidades, daquilo que a gente chama de fundraising, numa jornada de investimento. E, graças a Deus, a gente conseguiu mapear ali algumas pessoas, e tinha pessoas próximas também, que ajudaram nessa conexão, e uma das pessoas que a gente entendeu que eram pessoas interessantes para investir. A gente passou esse um ano, como eu falei, e graças a Deus, em agosto de 2024, a gente conseguiu finalmente consumar a rodada de investimento que consolidou a valuation da Sofia, como você bem disse, em 30 milhões. 30 milhões. Como essas parcerias agregam ao negócio, né? E um dos parceiros de vocês é o Grupo Otto, né? Que a gente andou pesquisando bastante também, claro, estudamos muito antes da entrevista. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria específica também, com um grande nome, né? Um dos, com certeza, que vocês têm parceria. A importância realmente, né, assim, dessas parcerias. Super importante, inclusive a gente pode falar aqui porque não existe nenhuma cláusula de confidencialidade, né? Por isso eu falo, e até para fazer menção textual explícita, né? Essa parceria começou exatamente com a rodada de investimento, porque um dos nossos investidores é o Vitor, que está à frente lá do Grupo Otto, ele está como CEO do Grupo Otto, né? É um dos nossos investidores, juntamente com o Dr. Ricardo, que é médico, né? Então, essa parceria começou aí. Porém, a Sofia já era utilizada pelo Grupo Otto, né? É importante mencionar isso. Foi uma conexão a mais que ajudou em toda essa rede de relacionamento, e inclusive aquilo que a gente chama de smart money, que não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas conexões, relacionamento e também um pouco de inteligência de negócio, porque é muito importante a gente ver do outro lado, né? A visão de gestão à frente de uma unidade de saúde é muito importante para a construção, para a gente aqui do outro lado da solução em si. E venda relacionamento, né? Qualquer negócio, hoje em dia, a gente precisa estar ali se relacionando, e essas somas são importantes, com certeza. Exatamente. E aí, Thiago, esse capital investido, né? Em que vocês estão investindo esse capital, né? Aprimoramento, aperfeiçoamento da plataforma, expansão.
Você conta um pouquinho dos planos, né, para a plataforma. Eu sei que tem muita novidade, tem o Sofia Bank, que o Jordan mencionou, você acabou de explicar, né? Mas tem investido mais em quê, assim, na plataforma? Explica um pouquinho para a gente. O investimento, ele foi todo destinado, é aquilo que a gente chama, se fosse abordar a parte mais técnica, de cash-in, né? Que é o dinheiro entrando todo para a solução. Não, nada para os sócios, os fundadores, né? Não foi nesse sentido. Então, o investimento ele foi todo destinado à melhoria da plataforma e entrega de novas soluções. Por exemplo, Sofia Bank, ele veio a partir disso, né? Foi uma das entregas após o investimento, assim como Sofia Corp, que é uma outra solução. Então, o investimento ele foi todo canalizado para melhorias e entregas de novas funcionalidades. A gente falando um pouco de números, pegando esse gancho do investimento, qual foi o investimento inicial? Assim, você lembra de números para vocês colocarem a plataforma? De investimento inicial, eu não conseguiria dizer exatamente, mas de aporte dos fundadores vai aí para mais de 2 milhões, só dos fundadores. E depois, com a rodada de investimento, foi uma rodada específica de 1,5 milhão, né? Então, que a gente consegue lembrar aqui muito pontualmente, mas com certeza foi bem mais que isso. E se a gente for contar também a parte de tempo, né, capital intelectual, etc., aí isso aí é exclusivamente dinheiro, né, propriamente, mas basicamente isso. E uma das ferramentas, quem tem startup, já ouviu falar de startup em algum momento, já ouviu falar no pitch, né? O famoso pitch de vendas, né? E aí, como foi pensado esse pitch para vocês chegarem nesse valuation, né? Como que foi pensado para atrair clientes, para atrair investidores, atrair olhares de pessoas que já usavam a plataforma e decidiram investir? Teve um cuidado estratégico, específico com esse pitch? O que estava ali que chamou a atenção dos investidores? É muito legal esse assunto, porque de fato o pitch é muito importante. A gente teve que aprender muito, na verdade, né, utilizando uma expressão bem nossa, que a gente apanhou bastante para chegar num pitch legal. Em 2022, inclusive, eu passei algumas semanas no Vale do Silício, aprimorando esse pitch, né, conversando com algumas pessoas. E o mais importante, eu sempre gosto de falar sobre isso, no pitch, é você identificar muito bem e mostrar de forma bem explícita o que é o problema e a solução, né? A sua solução que resolve aquele problema. E além disso, é muito importante falar dos resultados, né? E para a gente foi muito importante falar dos nossos resultados, o que a gente tinha alcançado até aquele momento ali, os investidores terem uma real noção de onde a Sofia estava naquele momento, né? Então, basicamente, eu acho que os resultados talvez tenha sido o tópico mais importante desse pitch, que existe toda uma ciência por trás para você fazer um pitch de uma startup, principalmente se a gente tiver com o tempo contado, né? Porque geralmente existe aquilo que a gente chama de pitch do elevador, que é 3 minutos ali para você falar rapidamente sobre a startup. E aí os resultados, porque eles já vinham caminhando com ela, né, com o aplicativo. Então, os resultados deram esse brilho nos olhos. Você acha que foi a cereja do bolo? Isso, exatamente. Os resultados foram muito importantes para eles entenderem onde a gente estava, em qual momento a gente estava e o alcance, né, o impacto, como a gente falou alguns minutos atrás. Para mim, com absoluta certeza, o tópico resultados foi o mais importante, até porque eles já conheciam a solução Sofia de alguns anos, né? Então, acho que os resultados foi sim o tópico mais importante. Muito bom. Independente do negócio, a gente sempre tem que estar de olho na concorrência, como a gente fala, né? Hoje você tem consciência que tem plataformas parecidas com vocês ou que realmente estão ali perto de bater? Como é que está essa questão da concorrência na sua visão assim, de mercado hoje? Temos alguns concorrentes, né? Eu poderia dizer que pontualmente 2, no máximo 3, assim, mais pontualmente. Eu não saberia... Isso a nível de Brasil, né? A nível de Brasil. Eu não saberia identificar exatamente em que nível eles estão, mas eles caminham com outro modelo de negócio. O modelo de negócio da Sofia é um modelo que a gente chama bem nosso, assim, a gente busca situações bem diferentes, né?
mas eu diria especificamente, esses concorrentes, eles são concorrentes pontuais, um concorrente pontual na funcionalidade de gestão de escala, um concorrente pontual na funcionalidade vagas, um concorrente pontual na funcionalidade bank, né, a parte financeira. E nós, particularmente nós, adoramos a concorrência e os concorrentes, porque eu entendo que a gente deve aprender com o mercado também, sempre fazer esse exercício, ver o que o pessoal tá fazendo, ver o que a gente está fazendo, e até um exercício importante para a gente alcançar aí... aprimorar, né? Aprimorar e alcançar novos patamares, né? Então, assim, eu entendo particularmente que existe mercado para todo mundo, e o que vai dizer o que um ou outro vai se sobressair é a sua solução e a melhor escolha dessa solução para aquele público específico. Como vocês têm uma atuação mais ampla, como você bem falou, a concorrência é mais específica, né? A concorrência seria um serviço de vocês dentre vários. Seria mais ou menos isso, né? Acredito. Então é muito interessante mesmo. E aí a gente chega numa pergunta muito importante agora, que é o papel do Sebrae, né? O papel do Sebrae nessa caminhada de vocês. Vocês participaram, pelo que a gente entendeu aqui nas pesquisas, do programa de residência, não é isso? Sebrae 2024, aqui no Sebrae Ceará. E a gente queria saber um pouquinho do papel do Sebrae nessa trajetória tão importante para a plataforma Sofia. Importantíssimo. O Sebrae, na nossa jornada, fez, eu diria que é um marco em termos de auxílio, suporte, né? Inclusive, diga-se de passagem, hoje ainda estamos no Sebrae, né? A Sofia, ela fica lá no Sebrae Lab, né? Então, assim, a gente ainda tem essa parceria com o Sebrae, mesmo após esse momento ali de aceleração, esse momento que foi muito importante para a gente. E o Sebrae é um grande parceiro que sempre que pode ajuda com algo, ou alguma coisa, ou alguma conexão. E eu sou muito suspeito para falar do Sebrae e, além disso, muito grato a todo o suporte que o Sebrae tem dado. O Sebrae, na verdade, eu entendo que é uma instituição, uma entidade muito importante para o empreendedorismo, né? Poucas pessoas sabem das formações, dos cursos, do suporte que o Sebrae entrega aí para o empreendedorismo, principalmente local, né? Oportunidades muito acessíveis, né? Que as pessoas às vezes não têm consciência pelo fato de não pesquisar. Isso, né? Tem ali uma base na mão de como abrir um negócio, gerir todo esse processo para se tornar empreendedor. Porque o empreendedorismo é um desafio, né? Independente do negócio. Exatamente. E assim, a pergunta é de que forma o Sebrae contribuiu diretamente para esse aprimoramento de vocês no modelo de negócio do Sofia? Assim, vocês passaram por algumas etapas, esse programa de residência, eu queria que você explicasse um pouquinho como foi, para quem não conhece esse programa do Sebrae, e de que forma influenciou positivamente no modelo de negócio de vocês. Legal. O programa de residência, ele funciona basicamente ali com algumas mentorias, né? Então, as mentorias dividida em áreas, por exemplo, a mentoria jurídica, mentoria de negócios, mentoria comercial, e quando você passa por essas trilhas, você tem condição de revisitar esses pontos na sua startup, na sua empresa, no seu negócio, e aprimorar eles. Além disso, você tem esse contato direto com mentores e outras players de mercado que o Sebrae sempre ali fomenta. E sempre acontece algo no Sebrae, propriamente ali no Sebrae Lab, né, eventos, que acaba tendo essa parte de conexão que é muito importante para a gente, né? Para além de dinheiro, de smart money, de mentoria, as conexões são muito importantes. Através de uma conexão, às vezes, você consegue fechar um negócio ou implementar uma solução, né? Então, essa residência, ela tem muito disso, né? Ela, além da entrega das mentorias, tem essa parte de conexão, network, auxílio, inclusive, em alguns eventos. Por exemplo, é importante ser dito também, ano passado a gente foi para o Startup Summit, né, em Floripa, e o Sebrae deu um suporte para a gente, auxiliou a nossa ida para o evento, né? A gente, em tese, nem iria, mas um belo dia o Sebrae ali convidou a gente para ir para o evento e foi muito legal. Então, assim, o Sebrae ele tem várias frentes, né? Que aqui, inclusive, pode ser até que eu
consiga passar a quantidade de entrega que o Sebrae tem. Então, basicamente... Mas tem alguma coisa assim, Tiago, que você se lembra, ainda falando do Sebrae, Jordan, que assim, virou a chave? Nossa, a gente não tinha pensado nisso. E por meio desse auxílio, alguma coisa diferente aconteceu? Você lembra de algo que pode ter impulsionado com o trabalho do Sebrae? Né? Isso. Eu diria que as conversas que a gente tem lá no Sebrae, mais especificamente com algumas pessoas que estão lá, né, diariamente, e a nível de diretoria, sempre foi muito importante para a gente, porque essas conversas sempre foram baseadas em negócio. Então, passou para a gente e fez a gente revisitar o nosso modelo de negócio em alguns aspectos. Então, isso para mim é muito marcante. Né? Algumas conversas que aconteceram no Sebrae fez a gente revisitar ali o nosso modelo de negócio, inclusive, diga-se de passagem, antecipar algumas entregas. Por exemplo, Sofia Bank não era para ter sido colocado no mercado agora, a gente colocou agora em fevereiro desse ano, estava no nosso roadmap apenas para o próximo ano. Em uma dessas conversas a gente entendeu que a gente deveria colocar logo no mercado. São vários detalhes importantes, né? Isso. Muito bacana. E aí, sobre inovação, a gente não pode deixar de falar de negócio, né? Principalmente vocês que estão no digital. O que é que os usuários podem esperar das próximas inovações da Sofia? E se vocês já utilizam a inteligência artificial, acredito que sim. De que forma vocês utilizam isso? E como os usuários podem, né, quais são as inovações que eles podem aguardar? As próximas. É muito bacana esse assunto também, porque faz a gente acaba pensando em algumas situações. Né? Assim, diariamente a gente tem uma frase que eu acho muito legal, que é: diariamente a gente pensa em como acabar com o nosso negócio. Né? O empreendedor que está à frente de um negócio que trabalha com inovação, ele tem que pensar muito nesse sentido. E a inteligência artificial tem sido importante para a gente nesse contexto. A utilização de inteligência artificial no nosso negócio, a gente já utiliza no desenvolvimento do código para aprimoramento dos códigos. Né? A gente tem lá os desenvolvedores codando e eles utilizam inteligência artificial diretamente no aprimoramento do código, entre outras coisas, a nível de desenvolvimento. Mas, além disso, a gente tem no nosso roadmap entregar soluções que trabalham com inteligência artificial para o nosso usuário, né? Para as pessoas que utilizam a Sofia. Então, em breve, eu não posso falar muito sobre isso, mas em breve teremos aí soluções com inteligência artificial diretamente para o usuário. Ou seja, o usuário vai utilizar ali algum tipo de inteligência artificial dentro da plataforma. Atualmente ainda não utiliza? Não tem a entrega direta da inteligência artificial para o usuário, mas internamente a gente utiliza em todas as áreas da Sofia. Na verdade, a gente utiliza inteligência artificial, mas principalmente no desenvolvimento do código. Uhum. Maravilha. Tiago, assim, você trabalhar com startup, né, com base de tecnologia, exige uma visão, resiliência, né, gestão de pessoas. E aí, como é que vocês conduzem esses processos? Né? A gente sabe que tecnologia também precisa de gente, né, para gerenciar. Como é que é feito isso na plataforma? Esse, inclusive, é um desafio, eu diria, porque nós, enquanto startup, a gente precisa naturalmente aprimorar uma série de coisas internamente no que diz respeito a processos, né, a gestão. E a gente busca resolver isso de uma maneira simples e naquilo que a gente consegue resolver. Para a gente é muito importante as pessoas. Eu acho que, inclusive, no final das contas, tudo é sobre pessoas, né? É uma frase, inclusive, bem famosa. A gente entende isso na Sofia. E a gente faz algumas divisões internas por áreas que precisam, claro, né, ser aprimoradas. A gente não está falando de uma empresa tradicional, a gente está falando de uma startup que precisa ainda aprimorar os seus processos. Mas, basicamente, a gente tenta ali fazer divisões de tarefas por área e tem processos mínimos, principalmente alguns processos que a gente chama de metodologias ágeis, para fazer essa entrega da melhor maneira e da maneira mais rápida possível, porque isso também é importante na Sofia ou em qualquer outra startup, em qualquer solução que trabalhe com inovação. Sobre o timing, né? Se você perder o timing da coisa, pode ser que aquela sua solução não faça mais sentido daqui a pouco. Inclusive, também tem aquele contexto da entrega do MVP, né? MVP, para quem não conhece, que é o mínimo produto viável,
é aquela pequena soluçãozinha que você joga no mercado para saber se faz sentido para as pessoas que têm um problema a ser resolvido. E se você tiver vergonha, é uma frase bem conhecida, se você tiver vergonha do seu MVP, ele não é mais MVP. Né? Então, tem um lance do time. E sobre time, a gente tem que trabalhar de forma mais ágil, por isso a gente busca trabalhar ali com algumas metodologias ágeis dentro da Sofia. Como a gente estava conversando antes até de começar o programa, você falou que vocês atuam em unidades particulares, né, e também públicas. Há alguma diferença nessa atuação, desse feedback das unidades públicas ou particulares? Como é esse trabalho? É uma atuação diferente ou não? É saúde, realmente é o mesmo processo, assim? Basicamente, no que diz respeito à gestão de escalas em si, que é a funcionalidade onde alcança aí unidades públicas e privadas, é o mesmo processo. E aí a parte de contratação, se fosse para unidades públicas, que seria diferente. Mas aí já seria uma outra solução que é a que a gente lançou agora há pouco, Sofia Corp. Mas, no geral, a gente está falando da mesma coisa, a gestão de escala, a formalização da gestão de escala nas unidades. Então, no final do dia, a gente pode dizer que é muito semelhante. Então, não tem, assim, Às vezes, a gente pensa, né, a parte pública, né, os entraves com secretarias, com órgãos públicos e tudo. Tem alguma barreira que vocês enfrentam com o SUS, especificamente, que no sistema privado é mais fácil? Se a gente fosse falar de contratação diretamente, esse seria um ponto, né? A contratação com o público é totalmente diferente. Porém, quem contrata a nossa solução no final do dia, é uma cooperativa, é uma empresa de gestão de escala, é uma unidade privada. E quando a gente vai para o público, geralmente é uma cooperativa, é uma empresa de gestão de escala. Então, a nossa contratação, muitas vezes, é uma prestação de serviço para essa empresa privada que foi contratada para a unidade pública. Então, meio que a gente não passa por esse ponto. Entendi. Pelo menos por hora. Por hora, né? Entendi. Você estava conversando com a gente que vocês chegaram até a repercutir além do Brasil, né? Quando a gente fala dessa expansão da América Latina, você vê uma grande possibilidade ou você vê barreiras no sentido de idioma, de algum outro processo? Como é isso? A gente participou agora recentemente de uma trilha também lá do Sebrae, né, diga-se de passagem, que é exatamente para fazer um estudo sobre internacionalização. Ao final dessa trilha, houve uma recomendação para Sofia iniciar o seu processo de internacionalização por Portugal. Que ótimo. E a gente não esperava isso, mas ali foi a recomendação de um início de uma internacionalização. Como a gente conversou alguns minutos atrás, de fato a gente soube aí sobre a utilização da Sofia em outros países, mas nessa trilha ela recomendou Portugal e basicamente ali iniciando por Lisboa, Coimbra, por ali. Então tá muito mais longe do que a gente imagina, né? A gente falou de América Latina. A gente pensou América Latina, mas já está indo para a Europa. Mas vocês já começaram a estudar sobre essas possibilidades? Como o Jordan falou, vocês acham que vão encontrar barreiras regionais, barreiras comerciais, de investimento também? Como é que tá? A gente vem estudando, principalmente após essa trilha. Existem sim algumas barreiras, inclusive todas as que a gente tem acesso, a gente já tem mapeando, a gente vem mapeando, né? Ou seja, já estão mapeadas, certamente encontraremos outras. E o grande desafio vai ser muito mais a parte financeira, porque você manter uma operação em outro país é algo bem custoso, né? E, inclusive, você tem que fazer contratações lá, profissionais de lá, né? Então, isso está no nosso roadmap, mas a gente não vai conseguir implementar agora, né? Talvez nos nossos estudos aí em 2027, mas eventualmente pode ser que a gente, caso aconteça outras situações ou uma nova rodada de investimento, não sei, pode ser que a gente antecipe isso, mas está no nosso roadmap, porém não é algo para agora. Falar em rodada de investimento, como ele falou agora, eu acho interessante citar, porque apesar do valuation já estar 30 milhões, a gente vê, né, que não são muitas startups que chegam a esse valor. Vocês têm uma meta a atingir? Sim.
um parênteses, né? Inclusive, que é importante falar. O valor de 30 milhões, a valuation da Sofia, nesse montante de 30 milhões, foi naquele momento da rodada de investimento. Certo. Certamente esse valuation cresceu. Mas a gente não está olhando para isso agora, né? Assim, é como se fosse um crescimento natural. Mas é importante dizer isso porque do ano passado para cá, muita coisa aconteceu. É uma velocidade de coisas acontecendo aí nesse sentido. E sim, a gente tem ali um alvo. O Jairo gosta muito de falar sobre isso, né? Assim, ele tem alguns números na cabeça e o alvo dele é R$1 bilhão, né? Que a startup venha a valer R$1 bilhão, né? Que eu acredito que com o tempo isso vai acontecer, não sei em que tempo exatamente ou se isso vai ser rápido, enfim, tem algumas variáveis no meio do caminho, mas se é para falar de alvo, esse foi o alvo traçado pelo Jairo, que inclusive ele está hoje na Sofia como diretor executivo, né? A pessoa que está à frente da Sofia. Que maravilha! Muito bom. Muito bom mesmo. A gente está falando sobre futuro, né? Claro. E aí eu queria que você enfatizasse um pouco como é que vocês enxergam a Sofia daqui a 5, 10 anos. O que motiva vocês a inovarem? Eu sei que quando a gente empreende é quando tem uma dor. Existe uma dor ali para a gente resolver, né? O empreendedorismo é isso. Mas o que motiva vocês a inovar? Né? A área da saúde é essencial, claro, né? A nossa vida em jogo. Mas o que motiva vocês e como você enxerga a Sofia daqui a 5, 10 anos? Daqui a 5, 10 anos. O que motiva a gente é solucionar esses problemas. Isso acaba sendo, inclusive, no final das contas, até um vício, sabe? E isso, um vício positivo, né? Vamos dizer assim, se é que existe um vício positivo, né? Mas esse ponto é muito interessante porque quando a gente, inclusive, é parado e alguém compartilha com a gente as soluções, os avanços ali, resolveu isso, tá muito melhor, isso motiva muito a gente. Então, o que motiva a gente é diariamente entregar soluções e melhorar o dia a dia. E, na verdade, o propósito da Sofia é esse, é melhorar o dia a dia do profissional da saúde. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar esse dia a dia do profissional da saúde, que no final do dia também vai ser o ecossistema da saúde, a gente vai fazer, e isso é de fato ali o que a gente vai dormir e acorda pensando em como melhorar e qual é a nova solução, o que a gente pode fazer mais, como é que a gente pode melhorar uma solução que já existe, enfim. E como a gente vê a Sofia daqui a alguns anos, 5 anos ou 10 anos, é de fato uma Sofia aí numa versão já mundial, né, internacionalizada em alguns países, agregando aí em outros sistemas de saúde mundo afora. Maravilha. E aí, Thiago, eu queria que você desse uma dica. Na verdade, você deu várias dicas, vários insights valiosos durante a entrevista, mas eu queria que você pudesse dar uma dica para quem já está iniciando uma startup, né? Para quem quer iniciar esse trabalho, ou para quem está evoluindo, às vezes está um pouco desesperançoso com a caminhada, né? O que você falaria para essa equipe, para essa pessoa ou para essa empresa que não foi contemplado ainda? Que dicas você daria? Que isso aí, se eu tivesse recebido, a caminhada teria até sido mais rápida. Eu sempre digo que busque profissionais que possam te ajudar e levar para o próximo nível, né? Então, isso é muito importante. A gente vê muito o empreendedor que não tem o auxílio intelectual mesmo. E aí comete uma série de erros na sua jornada, o que é natural, né? Muitas vezes você não pode querer que um empreendedor ele conheça, por exemplo, aí eu vou puxar para a minha área, né? Que ele conheça sobre leis, sobre negócio. O negócio dele é ali encontrar a solução para resolver aquele problema. Então, talvez uma grande dica, eu diria que é buscar se cercar de pessoas melhores e que tenham expertise em outras áreas, né? A famosa ambiência, né? Exatamente. Isso vale, inclusive, para fundadores se cercar de outros sócios com conhecimentos complementares, né? E, além disso, aí, de novo, eu vou puxar para a minha área, não tem como ser diferente. Eu tenho uma frase que eu brinco, inclusive meus alunos muitas vezes não me chamam nem pelo nome, me chamam por essa frase, mas é uma brincadeira que eu faço, que é tudo é contrato. Tudo é contrato. Então, esses empreendedores precisam entender que antes do day one,
da jornada da startup, ele precisa cuidar dessa parte contratual, da formalização daquela ideia. É a segurança, né? A segurança e principalmente a segurança jurídica. Então, eu entendo que se você começar olhando para essas questões, você vai começar minimamente bem. Então, eu acho que essa seria a grande dica. Para quem está começando startup, você indica o Sebrae? Sou suspeito para falar, mas indico demais, né? Eu adoro o Sebrae. Maravilha. Então a gente está finalizando Estamos, já, né? A conversa está muito boa, né? Ficaremos muito tempo aqui. Com certeza. Essa pauta de startup, de saúde é muito ampla e a plataforma mesmo é muito ampla, né? Sempre trazendo muitas novidades. A gente já deixa o convite, né, Carla, inclusive, para ele retornar aqui quando tiver novidades, quando vocês estiverem na Europa com força, né? Vamos aí lá. Expandirem na América Latina também. Então, as portas estão sempre abertas, né, Carla? Lá para o nosso estúdio da opinião, para a gente conversar um pouco mais. Quem sabe a gente não grava lá da Europa com ele, né? As não, novidades. Amém. Quem sabe? Amém. E aí, Thiago, a gente deixa sempre esse espaço para você falar um pouco mais sobre como encontrar a plataforma Sofia. Se você é CEO de uma instituição, de uma rede pública ou privada, uma cooperativa, você é um médico e se interessou pela plataforma e quer usar a plataforma, como chegar a essa plataforma, quais são os canais, é pago, é gratuito, faça isso, divulgação, esse é o momento. Legal. Antes de finalizar, mais uma vez, obrigado pelo convite. Será um prazer a gente ter outras conversas. E se Deus quiser, teremos aí em Portugal. Com certeza. Amém. Temos que pensar alto, né? Exatamente. Botar esse alvo lá para cima, né? E para encontrar a Sofia, eu sempre gosto de indicar ali a rede social que todo mundo utiliza, o Instagram. Lá tem um Linktree. Você pode encontrar a Sofia com 2 Fs, .app. Perfeito. Lá vai ter um Linktree que vai direcionar para todas as redes, inclusive para as plataformas, né, as lojas, Apple Store, e também de Android, né, a Google Play, salvo engano. Isso. E lá você consegue baixar o aplicativo através dos links. E temos funcionalidades gratuitas, então todo e qualquer profissional da saúde que queira ali conhecer a Sofia e utilizar, ele pode usar e ele não vai ter qualquer custo. Se ele quiser utilizar funcionalidades mais específicas, aí sim tem algum custo lá que não é nada de outro mundo, aí com certeza bem acessível. Então basicamente é isso. Maravilha. Muito Você bom. quer acrescentar algo que não foi contemplado, Thiago? Não, é isso. Talvez o que fosse importante, só para finalizar, eu sou um entusiasta do empreendedorismo, sou fã. Acho que a gente teve vários exemplos e exemplos aí mais pontuais, agora mais recentemente na pandemia, né? O empreendedorismo solucionou várias coisas. Então, eu queria deixar uma mensagem para o empreendedor, que ele não desista da ideia dele, acredite na solução dele, busque se cercar de pessoas que possam ajudar ele e vá em frente, seguir em frente. É muito importante, né? 2 coisas para mim, para finalizar, são muito importantes. Estudar sempre e, no que diz respeito ao empreendedorismo, acreditar ali na sua solução, que com absoluta certeza você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação nesse momento tão oportuno, né? Diretamente da Feira do Empreendedor Sebrae, especial, programa especialíssimo, né, Carla? Especialíssimo, na verdade. Aqui está todo mundo em busca de conexões, de network, de aprender mais. O empreendedor, digo que a gente tem sede de aprender, né? E uma grande aula você acabou de fazer aqui com a gente, dar uma grande aula sobre a plataforma Sofia, né, que é uma plataforma de empreendedores, né, e a gente agradece muito por toda essa conexão que foi feita hoje. E a gente hoje entrevistou Thiago Andrade, cofundador da plataforma Sofia, né, uma grande solução digital na área da saúde do Brasil, por enquanto do Brasil, mas ele vai certamente expandir aí o mundo. E eu agradeço a sua participação, a sua conexão. Segue a gente pelo grupo Opinião CE e o Mesa de Negócios está no ar. Acompanhe a gente, não deixa de seguir. Até a próxima.